Pega a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração. Vamos lá? Por favor, vamos declarar. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar. Aleluia. Vamos falar hoje sobre Jesus, o fundamento. Amém? Pastor, todo domingo falamos de Jesus, o fundamento. Sim, porque ele é o fundamento da nossa vida. Mas hoje vamos falar de Jesus, o fundamento da obra de Deus. Aleluia. Jesus, o fundamento da obra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Zacarias, capítulo 4. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 7. Nós temos aí uma promessa de Deus, uma profecia e uma promessa de Deus a respeito da sua obra. Diz assim: nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando, Zacarias 4, versículo 7. E quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará. Zacarias 4, 7, ok? O povo gritará, é pela graça. Ah, agora vocês identificaram, né? É pela graça. Graça, graça, é pela graça. Amém? A minha versão é um pouquinho diferente, eu fiz isso de propósito. Né? Aí está o que é o grande monte diante de Zorobabel. Aí aqui está escrito: nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Aleluia. Porque é isso que quer dizer. Diante dele, uma grande montanha vai se tornar uma planície. Aleluia. E quando ele colocar a última pedra no templo, o povo vai gritar: é pela graça. Aleluia. É pela graça. Aleluia. Você sabe, nós estamos no projeto Zorobabel e Deus me deu esse nome porque Zorobabel foi o governante de Judá que Deus escolheu responsável para construir o templo do Senhor. No tempo do profeta Ageu, no templo do profeta Zacarias, Ageu e Zacarias profetizaram sobre a reconstrução do templo, certo? E do segundo templo. O primeiro templo era o templo de Salomão, ok? Que foi destruído. E agora eles estão construindo o segundo templo. Há uma profecia de que o terceiro templo será construído. E para os judeus, o terceiro templo sendo construído é onde o Messias que eles creem vai se assentar. Mas segundo a Bíblia que nós cremos, esse terceiro templo, o anticristo vai se assentar como se fosse o Messias, para enganar. Mas a construção desse terceiro templo será um sinal também da vinda do Senhor. Eu não sei se vocês sabem, mas isso já está num processo bem acelerado em Israel. A reconstrução ou a construção do terceiro templo. O lugar onde era o templo é onde é aquela mesquita com aquele domo dourado. Né? Vocês já viram ali, muita gente não sabe, pensa que Israel, aquilo ali é o lugar dos judeus. Não, não é. Ali é uma mesquita, onde os muçulmanos é que cultuam ali. E durante muitos anos o povo judeu foi proibido até de fazer oração naquele lugar. Mas ali é o lugar do antigo templo. Mas há profecias e há, enfim, toda uma expectativa de que esse terceiro templo seja construído. Mas ainda antes do terceiro templo, estamos no segundo templo. No templo em que Zorobabel foi chamado a construir. E esse templo que Zorobabel foi chamado a construir, irmãos,
é vamos dizer assim, uma pré-figura da obra de Deus que a igreja é chamada a fazer. Aqui nessa minha versão, e em algumas versões está assim também, o povo vai gritar, é pela graça. O que Zorobabel fez para construir o templo não foi obra de homem, não foi pela força do homem, não, é pela graça. E é assim que nós vencemos também, não é a obra do homem, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, é pela graça. Sabe, na minha vida e na sua vida, quando as pessoas começarem a ver as coisas acontecendo de uma forma, é pela graça. O Senhor te abençoou, o Senhor te deu, o Senhor te curou, o Senhor te livrou, é pela graça. Aleluia. Olha só, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. O apóstolo Paulo reconhece isso. O apóstolo Paulo é o pregador da graça, é aquele que teve a revelação de Deus do evangelho da graça. E ele prega sobre isso. Olha o que ele diz aqui. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim. Está diferente da sua, né? É isso aí. Essa aqui é a versão transformadora. E que não foi inútil, trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Aleluia, aleluia. Irmãos, a palavra fala em Romanos capítulo 3, versículo 27, que toda jactância ou toda vanglória é lançada fora. A graça faz isso, ela lança todo o orgulho, todo se gabar fora. Por quê? Porque na graça não é nada pela sua força. Não é porque você é santo demais, não é porque você buscou demais, não é porque você subiu um monte demais, não é porque você jejuou demais, não, é pela graça. É pela graça. Não é porque você, estou lendo a Bíblia todo dia, não, é pela graça. Eu estou lendo a Bíblia todo dia, por isso Deus me abençoou, não, é pela graça. O que acontece? Por que você tem que ler a Bíblia todo dia? Porque senão você vai sofrer de raquitismo espiritual, porque a Bíblia é alimento. Se você não comer todos os dias, o que acontece com o seu corpo? Você começa a ficar fraco, seus músculos começam a ter uma queda, seus cabelos começam a ficar também pior do que está. Não é verdade? Vai tudo piorando. Se você não comer, você vai sentindo. Pode ser que você não sinta isso no primeiro dia, nem no segundo dia, nem no terceiro dia, mas você vai começar a sentir esse déficit na sua saúde, se você não comer direito. Se você não se alimentar da palavra, vai ser a mesma coisa. Você vai começar a sentir esse déficit no seu espírito. A sua alma começa a se enfraquecer. A sua alma começa a ceder às paixões, ceder aos cansaços, ceder aos desânimos, começa a ceder. Por quê? Porque você começa a perder força. Então, ler a palavra é alimento. Mas Paulo declara, olha, eu trabalhei mais, ele fala, não eu, mas Deus por meu intermédio. Sabe, irmãos, a Bíblia nos diz que nós devemos nos gloriar no Senhor. E no Senhor nós não devemos ser econômicos, não, nós devemos nos gabar mesmo. Sabe, nosso Deus, Ele é demais. O nosso Deus, Ele é tremendo. Às vezes falta palavras para a gente falar do nosso Deus. Então, não economize palavras, todo o seu vocabulário, o que você achar, fale do seu Deus. Ele é. E tudo que você falar, Ele é ainda mais. Nada que você fale, eu estou falando, está colocando esse Deus muito, muito nas alturas. Não, Ele está mais alto do que isso. Ele está mais alto do que eu possa falar. Então, você deve mesmo se gabar do seu Deus. Aquele que se glorie-se no Senhor. É dele. E na graça é assim, irmãos, nós não fazemos nada. Você acorda cedo, sim, e você vai trabalhar. Você trabalha assim o seu dia inteiro lá. Você às vezes tem que aturar o seu patrão,
aturar lá o ambiente, às vezes o seu trabalho que não é o ideal que você gostaria, mas você atura lá. Mas não pense você que você está sozinho, não. O Senhor está lá com você. E Ele está te dando graça. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil agora, que você está falando assim, pastor, está tão difícil. Mas você não está sozinho, não. Sabe por que você está de pé ainda? Porque é pela graça. É pela graça. Outras pessoas em seu lugar já teriam desistido, teriam voltado atrás, mas você não, você está firme, pela graça. E você não sabe como você está servindo de testemunho para outras pessoas. Porque tem gente com um nível de luta muito inferior ao seu, que já está pedindo água e falando, não aguento mais. Mas aí quando ele olha para a sua vida, fala assim, mas como é que fulano, como é que pode? E aí ele ganha força, olhando para a sua vida. Sabe por quê? Aí você vai falar assim, mas pastor, mas tem que olhar para Jesus, porque se olhar para mim, vai cair. Não. Ele olha para você porque você está imitando Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele suportou tamanha oposição dos pecadores. E diz que a gente deve olhar para ele, ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Sabe quando você enfrenta tamanha oposição da vida neste mundo, que é um mundo caído, você serve de inspiração e de testemunho para aqueles que estão passando por dificuldade e por lutas. Muita gente olha e fica imaginando como é que ele está, como é que ela está de pé. E aí você diz, é pela graça. É pela graça. Paulo falou isso, olha, foi Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça, irmãos, a Bíblia diz, Efésios 2:8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva, é dom de Deus. Não vem de vocês, não vem de nós. Irmãos, há muito, se o diabo pudesse, ele já teria acabado com a minha raça. Ele tentou, desde cedo. Eu já contei essa história aqui. Eu nem sabia de nada ainda. Ele tentou me matar afogado. Eu nem falava ainda direito. Ele tentou me matar afogado. Eu era pequeno ainda, ele tentou me matar atropelado. Mas quando era para me afogar, graças a Deus meu irmão conseguiu me tirar. Quando era para ser atropelado, graças a Deus, eu não sei, eu não me lembro, mas me contaram. O carro parou na minha frente assim. Graças a Deus. E depois disso, muitas vezes ele tentou me perseguir. Me perseguiu e fez, e eu sei que ele fez com cada um dos irmãos. Sabe, houve um momento da minha vida que eu pensava que isso era uma maldição de família. Maldição hereditária. Não, como o pessoal diz, olha, isso aí é uma maldição. E aí eu fiz todo quanto é tipo de oração que você pensar. Fui receber oração, libertação, fui de tudo que você imaginar. Aí uma vez, aí eu comecei a pensar, faz aquela investigação na família, o pai, do avô, do não sei quem, Mas um dia, Deus me revelou o mistério. Um mistério que não é mistério, que está na palavra. E eu creio que serve para você também. Não pense que o diabo faz as coisas assim muito pessoais, ou seja, ele está perseguindo você. Não é isso. Tudo é a palavra, irmãos. Tudo é por causa da palavra. A própria Bíblia fala isso. Lá na parábola do semeador, fala que quando se levanta a perseguição por causa da palavra, aqueles desistem de servir ao Senhor. Ou seja, aqueles que vivem na palavra têm uma perseguição por causa da palavra. Por quê? Porque a palavra
habita em nós, amém? A palavra habita em nós. Jesus falou: quem beber da água que eu lhe der, essa água vai fazer nele rios de água viva. Essa palavra habita em você, então é por isso que você é perseguido. Ah, mas eu não sou pastor, não sou evangelista. Não importa, a palavra habita em você. Ah, mas eu nem sei, eu não fiz seminário, eu não tenho curso, eu estou aprendendo a Bíblia. A palavra habita em você. Você sabe quantas palavras dessa Bíblia são necessárias para salvar uma pessoa? Sabe quantas? A Sinéia matou a charada aqui. Uma só. Só uma. Para ser mais preciso, ela tem 5 letras. Jesus. Só isso é necessário. Eu não sei quem foi Isaías, não sei quem foi Jeremias, eu não sei quem foi Joquebede. Está muito na onda agora. Joquebede, né? Eu não sei quem foi Joquebede, mas eu conheci Jesus. Aleluia. E se você abrir a sua boca para falar que você conheceu Jesus, já era. É só isso. É só isso que você tem que fazer. Sabe? Olha, eu conheci Jesus e Ele mudou a minha vida. A palavra, é a palavra. O que Jesus falou para os discípulos? Vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunha do quê? Da minha ressurreição, eu ressuscitei. Quando você fala, eu conheci Jesus, você está dizendo, Ele está vivo. Eu tive um encontro com Ele, Ele está vivo. Quando você testemunha isso, é tudo o que o diabo não quer. E aí Deus me falou, não é nada por você, não fica pensando que é por você não, tá? Que é pessoal, é seu avô, seu bisavô, era isso, aquilo, não é nada disso, meu filho. É por causa da palavra que está dentro de você. A perseguição é por causa da palavra. E a palavra é quem, irmãos? É tudo sobre Ele. É tudo Ele. É Jesus. A gente dá volta e volta, é Jesus. Já viu aqueles filmes que a pessoa está na selva e vai, não, é por aqui, aí anda, e fala assim, acho que eu já passamos aqui. Não adianta, para onde você for, é Jesus que vai voltar. Para onde você for, é Jesus. É por isso que a gente caminha a Bíblia toda, a gente vai de Gênesis a Apocalipse, Jesus. Jesus está no Gênesis, Jesus está em cada livro do Antigo Testamento, até o Novo Testamento e Apocalipse, Jesus está em todos, é Jesus, aleluia, aleluia. 2 Coríntios 12, 9, isso aqui Deus falou com o apóstolo Paulo, mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa, ou em outras palavras, a minha graça te basta. Meu poder opera melhor na fraqueza, aleluia. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. A religião sempre quer que a gente pareça bem, forte, não é verdade? Eu não esqueço de uma vez um pastor contou para mim essa história. Ele disse que ele estava com uns problemas lá na vida dele, na igreja, não sei, e aí ele estava no altar da igreja dele lá, não era dia de culto, ele estava lá, estava orando no altar, e aí ele estava chorando ali, né? E aí chegou uma irmã da igreja e viu e ficou espantado. Pastor, o senhor está chorando? Ele falou, estou chorando, minha irmã, né? Porque ela ficou chocada, dizendo, pastor chorando, mas o pastor não pode chorar, o pastor é um homem de Deus, não tem como. Lembra aquela história de que os garotos conhecem bem, né? Pelo menos os garotos da minha idade. Está chorando por quê, rapaz? O homem não chora. Está
Tem muita gente que acha que os homens de Deus não choram, que os pastores, os bispos, os presbíteros são super-homens que enfrentam tudo de peito aberto. Não é assim não, irmãos. Nós choramos e o apóstolo Paulo diz, olha, eu me glorio, sabem em quê? Não naquilo que eu sou forte, não, na minha fraqueza. Por quê? Porque o poder de Deus opera na nossa fraqueza. Quando você é forte, precisa de ajuda, não? Não é verdade? Ah, Deus, eu sou forte, eu aguento. Foi isso que o povo de Israel disse para Deus, lá no pé do monte. O que o Senhor falar, a gente é capaz de cumprir. A gente pode cumprir. A ordem que o Senhor der, a gente cumpre. Deus falou, Vocês podem? Então tá bom, vocês podem fazer. E aí Deus deu a lei para eles. E logo de início, o que eles fizeram? Fizeram um bezerro. E adoraram como se fosse Deus. Quebraram a lei logo de cara. Logo da pior forma possível. Então, quando nós somos fracos e reconhecemos que somos fracos, o poder de Deus opera. Agora, quando nós achamos que somos fortes, que podemos, que não, eu posso, irmãos, Deus fala assim, então vá. Quando o jovem rico chegou para Jesus e falou, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus ele era rico, não falando que todos os ricos são assim, tá? Mas geralmente as pessoas que têm dinheiro compram as coisas. Não fica perguntando, se eu quero eu vou lá e compro. Não é verdade? Eu não vou ficar, então, quanto que é? Ou melhor, nem me dá 2 logo, não vou me perguntar quanto que é. Então o jovem já chegou falando assim, vem cá, o que eu posso fazer? Ou quanto custa? O que eu tenho que fazer aí para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou, então vamos lá. Você conhece os mandamentos? Isso aí eu faço tudo, desde a minha infância. Então está tudo certo, vamos lá, então só falta uma coisa. O que é? Vende tudo que você tem e dá aos pobres e você vai ter um lugar no céu. Parece um pouco duro essa resposta de Jesus, né? Mas quando você tenta lidar com Deus na base da lei, não tem meio termo, irmãos. A lei de Deus não é a lei dos homens. Se você quiser lidar com Deus na base da lei, Ele vai lidar com você na base da lei. Mas quem é capaz de abrir mão de todos os bens, dar para todo mundo e ficar sem nada? Irmãos, às vezes a gente não tem nada e é difícil abrir mão. Não precisa ser rico, não. Tem pobre. Tem lá uma fronha rasgada, mas não dá para ninguém. Quando você lida com Deus na base da lei, Ele vai lidar com você na base da lei. Mas quando você depende da sua graça, é tudo que Deus quer. Aquele jovem não podia fazer nada para ter a salvação, porque ele não tinha como pagar o preço da salvação. O que ele devia fazer é crer naquele que estava falando com ele. Era isso que ele tinha que fazer. Eu tenho uma teoria sobre esse jovem. Não é aqui o assunto da pregação, mas eu gostaria de compartilhar essa teoria. Depois no evangelho, lá na frente, vai aparecer um certo jovem seguindo Jesus, enrolado apenas num lençol. A Bíblia cita isso, mas não diz quem era, não diz o nome dele, e diz que esse jovem seguia Jesus de longe, assim, enrolado num lençol. E aí, houve uma situação lá que ele teve que correr lá e eu acho que perdeu o lençol, mas ele correu, só tinha o lençol. E eu fico pensando, irmãos, que esse talvez fosse o jovem rico, que naquele momento ele saiu triste porque ele era dono de muita coisa, mas que depois ele refletiu e falou assim, quer saber? Eu vou vender tudo, eu vou dar tudo, e seguiu Jesus só com um lençol. Eu gosto de pensar isso. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu esteja errado, mas também ninguém sabe.
Sabe, às vezes as coisas que Jesus pede de nós parecem muito difícil. Nós olhamos e falamos, tem muito valor. Alguns aqui já pensaram assim. Quantos aqui de repente já pensaram, estavam no mundo e quando alguém chamou para a igreja, falou assim, ter que largar minha cervejinha, não dá não, esse negócio de crente não dá para mim não. Eu não tenho como eu largar. E hoje olha e fala assim, gente, isso não vale nada. Quantas vezes a gente olhava para o nosso pecado e falava assim, isso aí é impossível de eu largar. Aí agora você olha para trás e fala assim, gente, como é que eu fui preso por isso? Como que eu fui preso por isso? Então, quando a gente encontra a pérola de maior valor, aleluia, a gente vende tudo que tem para consegui-la. Quando a gente reconhece o valor, eu creio que aquele jovem depois reconheceu o valor de Cristo. Bom, vamos terminar. Ainda no capítulo, só vamos ler o último texto, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E eu quero terminar com esse texto. 2 Coríntios 1, 18. Diz assim, então, certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz, aleluia. Eu gosto dessa versão. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita, e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Aleluia. Veja só, Deus é fiel, e a palavra dele não oscila entre sim e não. Já viu? A gente fala assim, não, tudo bem. Não, pensando bem, não, melhor não. Não, vamos esperar, acho que não vai ser legal não. Não, eu vi aqui, não, está tudo bem. Não, peraí, estou pensando aqui, eu acho que... Não. A palavra de Deus é um alto e claro sim. Aleluia. Sim, em que sentido? Sim, no sentido de que em Jesus, todas as promessas de Deus têm um alto e claro sim. Aleluia. Aleluia. É por isso que nós temos que pregar com confiança, irmãos, porque em Jesus nós temos um alto e claro sim. E para Deus confirmar que isso é verdade, Ele nos deu do seu Espírito, para ser um penhor, para ser uma garantia de que é verdade, é sim, as promessas são reais. Aleluia. Sabe, eu falei na oração da manhã e quero terminar falando isso. Às vezes é muito difícil a gente concordar com Deus. É mais fácil a gente concordar com a circunstância. Se você está doente, você fala, estou doente. Eu já vi pessoas assim, né? Muita gente, quase todo mundo age assim. A pessoa está doente, fala assim, meu irmão, vamos orar, Deus vai tirar isso aí não é nada. Não, pastor, a doença é séria, eu fui no médico, e o médico, tudo bem, ninguém está falando que a doença não é séria, mas ele assume que a doença é tão séria, que quando a gente fala uma palavra de fé, vamos orar, Deus vai, não, isso aí é real. Quer ver, por exemplo,
essas enfermidades mais novas, assim, né, vamos dizer assim, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, essas coisas todas. Ele fala assim, não, vamos orar, vai repreendendo isso. Não, isso é sério. Ninguém está falando que não é. Só que às vezes a gente assume tanto que a doença é nossa, que a doença existe, que a doença é séria, que isso é verdade, que isso é não sei o quê, e que, vem cá, você está concordando com a doença, mas não concorda com a palavra que diz que pelas suas pisaduras você foi sarado. É isso que estou falando. Não importa o que o médico disse, não importa o que o exame disse, não importa se você está tomando remédio, não importa. Você tem que crer que a palavra diz que em Jesus eu sou curado, então eu vou crer nessa cura. Você não está negando, né? Eu estou com dor, eu estou doído, eu não estou negando que eu não estou com dor, eu não estou negando que eu não estou doendo, não estou falando isso, só que a palavra diz que eu sou curado em Cristo, então é isso que eu vou confessar. E não assumir, quando a pessoa me falar, ficar na defensiva. Não, essa doença é séria, ninguém está falando que não é. Só que doença séria, doença engraçada, qualquer doença, Jesus cura. A gente precisa crer nisso, senão, né, eu estou passando necessidade, estou precisando de uma provisão. Fala, não, irmão, vamos orar. Não, eu já procurei emprego em todo lugar. Meu irmão, não importa se você já procurou emprego em todo lugar. O que importa é que a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então a gente vai declarar com fé. Por quê? Porque em Cristo todas as promessas nós temos o sim, sim, sim. Então o coração de Deus está aberto para nós. Então mesmo que as circunstâncias estejam dizendo o contrário, você está doente, você está desempregado, ora, sua família está toda quebrada, olha, está tudo errado na sua vida, mesmo que tudo isso esteja acontecendo, não, em Cristo eu tenho sim. Ele disse que eu tenho sim, o amém, e é nisso que eu creio, e eu vou começar a falar isso. Irmãos, Jesus é o fundamento do nosso ser. Por isso que a gente faz a declaração, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Você está entendendo? Ninguém está negando, não. Não, pastor, minha conta está vazia mesmo. Não, ninguém está negando isso. Não, pastor, lá em casa está uma guerra mesmo. Não, ninguém está negando. Agora, Jesus te coloca outra realidade. Creia nessa realidade pela fé. Creia nessa realidade pela fé. Em nome de Jesus, eu vou começar a dizer, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Irmãos, semana passada, eu tinha uma conta para pagar, que eu não tinha simplesmente dinheiro para tirar de lugar nenhum. Mas eu tinha os irmãos sabem, né? Eu sou compositor, né? E já fazia muito tempo que eu não ligava lá para a associação, lá onde estão as músicas, para perguntar. Eu falei, não custa nada, né? Vou perguntar se não tem, não sei o que lá, babá. Aí o moço falou assim, não, já foi feito um depósito em dezembro. Eu falei assim, dezembro? Eu não recebi nada. Ué, mas tem um número de conta. Eu falei assim, não, mas não entrou nada não. Então liga para o setor tal, dá um outro número de conta, que nós vamos fazer o depósito ainda essa semana e tal, e me falou um valor. Eu falei, amém. Falei, não é muito, mas já ajuda, é alguma coisa que ajuda. Vou fazer lá e vou ver. Graças a Deus tem esse pouquinho lá para receber. Aí fui, mandei o número da conta, fiz tudo que tinha que fazer lá, de uma música minha que tem aí, e levou uma semana. Na semana seguinte, eu recebi o depósito. Irmãos, era quase 4 vezes mais o valor do que ele tinha me falado. Sabe aquele dinheiro impossível, que você fala assim, não tem como tirar isso só Deus.
Na verdade, a primeira vez que eu recebi dessa música, isso foi há quase 5 anos atrás, não foi nem perto desse valor. E já tinha passado um tempão, vários anos. Então eu falei, bom, agora não pode ser mais. Mas era mais. Porque a música no lançamento, ela rende muito mais do que depois. Mas ela agora rendeu muito mais do que no lançamento. Sabe o que é isso? É o vinho bom que fica para o final. É como Jesus falou, mas deixou o melhor vinho para o final? Irmãos, Deus faz isso. A gente não sabe de onde vai vir, de como vai vir, né? A gente sabe que o socorro vai vir do Senhor. O sim e o amém, ele é a base da nossa vida, é a base que a gente crê. Amém? Glória a Deus, aleluia.